Ele vai triunfar todas as ideias como essa Revolução Francesa. Então, na Alemanha, a Revolução Francesa produziu, então, desastres enormes, certo? Os místicos alemães aceitaram o romantismo, aceitaram a Revolução Francesa mística. Claro? Então, Beethoven era muito favorável à Revolução Francesa. Claro? Todos os grandes pensadores o eram. Claro? O Fichte fez os discursos da nação alemã, pedindo que a nação alemã se levantasse, certo? E aceitou as ideias da Revolução Francesa. Ao mesmo tempo, porém, tinha essa linha mística. Claro. Essa linha mística foi que fundou o romantismo místico e lírico em 1804. Vamos lá, romantismo lírico, 1804. Então, quem fundou o romantismo lírico foram 3 indivíduos, 3 ou 4. Os irmãos Augusto e Frederico Schlegel e um nobre alemão, o Conde von Hardenberg, pseudônimo Novalis, mas um quarto elemento, Tieck. Depois se juntou outro elemento, Clemens Brentano, que é o maior poeta lírico alemão, secretário da Catarina Emmerich. Brentano? Sim. Tá? Então, todos eles queriam fundar uma nova religião. A religião do amor, contra a Roma. Contra a Roma. Um deles vai ser Cristo, eram 3, Augusto, Frederico e Novalis. Um deles tinha que ser o Cristo, é o Trevo. Então foi escolhido para ser o Cristo Novalis. Para fundar uma nova religião, o Novalis precisava morrer de amor. Então, ele cultivou a morte por amor. O que quer dizer isso? Segundo eles, havia no espírito humano uma partícula divina, segundo toda essa teoria gnóstica. Claro. Portanto, os fenômenos místicos eram os mesmos que todas as religiões. No budismo, no maometismo, no shintoísmo, na Grécia Antiga, todos os fenômenos místicos eram os mesmos. A divindade estava no homem que falava. Isso no oráculo de Delfos e para Santa Teresa, para Buda, para Maomé, para todos eles. Era o espírito divino que estava no homem. Certo? Portanto, o Novalis tinha também uma partícula divina que ele devia cultivar. Segundo a gnose, essa partícula é a Sofia divina, a Shekinah, segundo a Kabbalah. O Espírito de Deus está no homem. Tá certo? Então, em grego, Sofia, a sabedoria. Bem, então, para morrer, ele procurou despertar um amor. Um amor que permitisse ele ter êxtases, como tem em todos os misticismos. Essa aqui é uma coisa absurda, porque o êxtase é uma graça dada por Deus livremente, em que o homem não tem direito nenhum a ter. Está entendendo? Eles tinham uma receita como fazer o êxtase. Então, para ter o êxtase, ele tinha que cultivar o amor. Então, ele procurou uma mocinha que servisse para ele de provocadora do êxtase. Claro. Acabou encontrando uma coitadinha lá, uma nobrezinha, de pé no chão, mal educado e pobre, chamada Sofia, não sei, Sofia von Kuhn. Ela tinha 13 anos, ele tinha 24. O Novalis era um colosso. O Novalis era um dos fulanos mais inteligentes que eu vi na história. Os grandes gênios da Alemanha, pois não, os grandes gênios da Alemanha, quando encontravam o Novalis, deixavam por escrito. Por exemplo, Dick, hoje eu conheci Novalis. Ele é mais que o Messias, era um homem inacreditável, parecia Deus na terra. De tal maneira, era um homem de personalidade. Então, começou a namorar essa mocinha pobre que vivia num sítio na Alemanha, catando ovo de galinha no meio do mato, de pé no chão, burra para chuchu. Para ele se incomodar, porque ele queria que ela servisse de catalisador, provocando nele sentimentos que levassem a êxtase. Ela teve o bom gosto de morrer logo. E ela achou ótimo, se livrou dela, está entendendo? E quis permitir que ele cultivasse o método de êxtase dele sem atrapalhação dela. Então ele começou, depois da morte dela, fazer a vida em Sofia, por Sofia, com Sofia. Peraí que você me disse com isso. Tá bom? Entendeu?
Então ele fazia tudo por causa dela, fazia tudo no espírito dela, tudo para ela. Então ele fazia exame de consciência ao meio-dia e à noite, para ver se ele tinha agido de acordo com Sofia. Então passou um mês assim fechado no quarto, só fazendo exercícios espirituais com Sofia, não com Cristo. Depois começou a visitar o túmulo dela. Claro. Aí começou a ter visões dela. Então começou a ter êxtases. Esses êxtases tinham que provocar nele fenômenos paranormais. Claro. Ele acabou morrendo num êxtase. O Frederico Schlegel tocando piano, ele estava em êxtase e morreu de amor. Então ele provou que o êxtase católico não é uma graça sobrenatural, gratuita dada por Deus, mas que existe uma técnica para fazer. O padre Jonas Abib está no segundo ano de cartilha de cinema. Claro. Horrível, né? Essa religião que foi espalhada. Eles queriam voltar à Idade Média, voltar às origens, porque eles seguiam a teoria de Martínez Pascalis e Luiz Costa Martin, que era preciso ter uma restauração do homem antes do pecado original. Dr. Brito tem uma oração da restauração. Dr. Brito diz que era imortal. Porque ele conseguiria fazer a restauração da inocência nele. Ele é um homem inocente, como Adão, no estado de inocência e santidade. Por isso não podia morrer. E morreu. Claro. Então, Mas entendeu que interessante? Ele se acreditava Adão no estado original. ele estava na preternaturalidade. Isso, por isso ele tinha o poder extraordinário de ver os pecados dos outros, de conhecer isto e aquilo, claro. Era inerrante, imortal. Tudo isso vem de Martínez Pascalis. Martínez Pascalis tem as orações da restauração e tudo mais, né? Ele fala, trabalha para a restauração do homem na inocência original. O nome dele é um filósofo desconhecido. Ele influenciou muito José de Mestre, que escreveu de Mestre. Eu vou falando sem escrevo mal. O José de Mestre, ele entrou na seita secreta do Transvillian Voz, na seita do Luiz Costa Martin. Ele pertencia a um grupo secreto. Depois foi explicado como funciona a maçonaria. Ele pertencia a um grupo secreto dentro da maçonaria, acima da maçonaria, chamado dos eleitos coens, dos eleitos sacerdotes, do rito judaico. Ele foi um homem que influenciou toda a direita católica. Todos os católicos. José de Mestre. Todos os católicos, muito sério. Desde que vai vir o tradicionalismo católico, Bonetti, de Bonal. tem várias coisas escritas. Todos traduzidos. Todos os direitistas, a Fraternidade, ou Congregação de São Pedro, Cristo Rei, todo mundo segue o José de Mestre. A TFP, claro, ele é um maçom e é um fulano péssimo. Então ele ficou famoso porque defendia a infantilidade papal. Um livro chamado Que Papa. No livro do Papa, eu posso mostrar para vocês, no prefácio, ele fala que logo mais vai vir o tempo dos lírios. A Revolução Francesa matou um rei por justiça dos lírios. Então são 3 lírios da Revolução Francesa. Um caiu no sangue, no 16. Outro caiu na lama, no Deus. O terceiro vai renascer, no 17. Por isso esperava a volta do rei, claro, do príncipe legítimo. Ainda hoje espera. Está cheio de direitistas julgando que o rei, filho do 16, foi escondido e vai voltar. A descendência deles tem existência. Então, o José de Mestre falava que ia chegar o tempo dos lírios, como falava um filósofo germânico há pouco tempo atrás. Um filósofo germânico de Jacob Böhme, que chama o tempo do milenarismo Lilienzeit, o tempo dos lírios. Claro. Pois também Zacarias Werner, redentorista, admitido depois na Ordem dos Redentoristas por São Clemente Maria de Paula, escreveu uma reforma da maçonaria num livro famoso, Release de la Vallée, Os Livros do Vale, em que dá toda uma teoria maçônica. Ele foi romântico, Zacarias Werner. São Clemente de Paula combateu o romantismo, e Zacarias Werner ajudava. O São Clemente de Paula combateu tremendamente o Zeiner. O Zeiner conseguiu colocar ao lado dele
Frederico Schlegel, um dos fundadores do romantismo, que enganou a vida inteira Sancramento Reforma. Redentorista. Redentorista, o Zacarias Werner é redentorista. É um dos reformadores da maçonaria, que fez a maçonaria católica. Bem, então, o José Mestre é o grande homem disso. Daqui, essa gente vai fazer na Alemanha os pietistas. E no tempo de Napoleão, os pietistas, como estavam vigorando enormemente o romantismo lírico, alquimista, eles tinham uma grande penetração no clero. No clero tinha fugido da Revolução Francesa para a Alemanha, franceses, ou no clero alemão. Então o clero alemão estava dominado, era muito contra o racionalismo da Revolução Francesa, mas queria a vitória pela mística. Até hoje a maçonaria faz assim. Daí um mundo enorme de aparições, de movimentos místicos atuais. Não se vence o paganismo no mundo moderno, a não ser pelo aparicionismo, pela mística. Padre Gobi, essa pataquara aí, Garabandal, como era o nome daquela Medjugorje, todas essas coisas assim. A falta de fé por aparicionismo. Então, os padres lá na Alemanha eram todos seguidores do mesmerismo, seguidores das teorias românticas, seguidores do Mestre.